Bom dia, na paz do Senhor, a todos os participantes do nosso blog de escatologia, aulas de escatologia, pastor Anilo, blogspot.com, e também ao mesmo os que já estão inscritos e sempre acessando o nosso canal no YouTube. No YouTube é o canal Pastor Danilo Palar Lemos, que estão ali os nossos vídeos de aulas que nós temos ministrado. Vamos hoje falar sobre a Rússia, tendo em vista que a Rússia ela é apontada como sendo a líder, não é? A nação que vai liderar na batalha de Gog e Magog, tendo em vista até inclusive, e é bom especificar, que o nome das nações em Gog e Magog são outros, e nós vamos estar tratando justamente dos povos que vão originar a Rússia, as suas origens, e aí nós vamos ir um pouco adiante, vamos retornar lá atrás, lá no princípio, no livro do Gênesis, para podermos ver suas origens, e aí falarmos um pouco sobre a Rússia atual, que vai ser então aí a nação líder na batalha de Gog e Magog. Quando nós abrimos a Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 10, está falando ali das descendências de Noé e os netos de Noé. Aí vai apresentar-se, nós vamos voltar um pouquinho mais atrás, antes ainda do dilúvio, e vamos ver os filhos de Noé, e aí vai ter ali Javé. Javé é um dos filhos de Noé. Não é? Javé, ele tem seus filhos e tem a sua descendência, e dentre esses filhos nós vamos ter então a ordem dos povos que vão originar a Rússia. Meseque é justamente, como nós podemos ver, ou melhor, vamos começar um pouco antes. Magog é o segundo filho de Javé. Depois nós vamos ter Meseque como o quinto filho de Javé, e Tubal como o sexto filho de Javé. Então, esses três povos ou três nações, eles que constam em Ezequiel 38, 39, eles são da linhagem ou da descendência de Javé, automaticamente netos de Noé. E quando nós vamos ver aonde habitavam, nós vamos ver que Meseque e Tubal habitavam no Ponto, naquela região do Ponto ali, que é justamente a região próximo ou ao lado do norte da Ásia Menor. É onde habitavam justamente, conforme o nosso grande historiador Heródoto, Meseque e Tubal. Agora, Magog, que até era chamado pelos gregos de Cita, esses já habitavam ao lado do Mar Negro. Então, o que acontece? Eram três povos, ou três descendências, que eles moravam em regiões distintas, sendo que Meseque e Tubal em uma mesma região e Magog em outra. E esses povos nós podemos distinguir assim: Meseque, Moscou, a capital da Rússia. Tubal foi os que originaram justamente as tribos e povos oriundos dessas tribos que vão formar a antiga Moscove. Moscove, que vai ser os originários da região ou a primeira região que vai originar a Rússia. Os tubalitas, que eram os que descenderam de Tubal e formaram os povos tubalitas, eles então que vão originar os povos que vão habitar a antiga Moscove, que é justamente a que formou, o que vai formar toda a região geográfica da Rússia,
e vão esses povos tubalitas habitar nessa região. Agora é importante também falar sobre Magog. Magog, então, justamente é aqueles que vão estar ali ao leste do Mar Negro e vão ser povos conhecidos como mosques, tá? Depois que vão justamente vir a habitar junto com Meseque, lá junto com os tubalitas na Rússia, em Moscou e na Rússia, e mais tarde vão tomar proporções de crescimento e originar um povo que vai ter uma liderança, vai ter um domínio no aspecto econômico e aspecto político. Então, esse povo vai ter o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento econômico, e a Rússia, ela começa a despontar. E nós vemos lá em Ezequiel 38, 39, que eles vão ter o apoio dos persas. Os persas não são muçulmanos. E os persas vão se unir-se com os russos, e os russos vão procurar aliados, quem? Os habitantes do norte da África, com quem até eles têm um grande interesse de conquistar e de ter um bom relacionamento. Por quê? Porque justamente serão aliados. Agora vamos voltar um pouco para a Rússia, porque o nosso pensamento aqui hoje é Rússia. Nós vamos voltar lá na Rússia antiga, lá nos princípios de governo, de despontamento econômico, bélico, social, justamente na época da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes até, quando estava ali o grande líder Stalin, ou Stalin. Nesse momento a Rússia despontava, era tida como uma grande potência, não só militar, como econômica e social. Depois também, mais tarde, com Brezhnev, teve uma grande ascensão e continuou sendo aquela grande potência, alcançando grandes espaços pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, melhor dizendo. Mas, após Brezhnev morrer, lá nos anos 78, 79, aí começou-se a surgir a queda da Rússia. E ela começou a enfraquecer. Por fim, foi desfragmentada e originou-se em 10 nações. Não é? A Rússia foi originar 10 nações, que são 10 nações que formaram a Confederação Russa. Né? Agora, esta região, ela, quando assume Vladimir Putin, vai começar a ser organizada, vai começar a ter elos e relacionamentos entre essas 10 nações, pequenas nações, ao ponto que Putin, que está na capital, e está em Moscou, e está na principal das nações, ele vai agora conseguir, e está andando para isso, tornar uma só nação, unir as 10 e tornar só uma só potência. E ela, Rússia, está se tornando, ou está voltando a ser potente economicamente, socialmente, politicamente influente e belicamente. E quando nós lemos a Bíblia diz que era uma nação que era, deixou de ser e voltará a ser, que é justamente o que está se cumprindo. E aí a Rússia hoje volta a ter toda essa força, todo esse poder, toda essa pujança, e aí nós podemos ligar com as profecias contidas no capítulo 38 e 39 de Ezequiel e vermos que está tudo se encaminhando. Agora alguns dizem,
Gog e Magog é a Terceira Guerra Mundial? Não. Não podemos afirmar que será a Terceira Guerra Mundial. Mas aonde ficaria Gog e Magog no contexto? Se o Armagedon, a batalha do Armagedon, ela seria ao final da grande tribulação, o evento que encerraria e vai encerrar a grande tribulação. E lá no Apocalipse 19 aparece Gog e Magog, mas aí nós vamos ter a batalha final, que quando Satanás é solto após o milênio, para seduzir aqueles que eram dispersos e vir contra o povo de Deus que está reunido em Jerusalém. Mas essa ainda não é Gog e Magog, porque essa é a batalha final. Então Gog e Magog já aconteceu. Mas aonde ficaria esse Gog e Magog? Isso é uma pergunta a nós pensarmos. E é um assunto que estaremos tratando ainda nas próximas aulas, dentro do nosso blog. E já deixo aí essa pergunta para você começar a pensar. E nós estaremos trazendo a resposta e falando sobre isso na próxima aula. Que Deus vos abençoe. Amém.